Salve concurseiros e concurseiras de plantão, meu nome é Marcelo Pezzino e hoje eu quero conversar com vocês sobre o conceito analítico de crime. Marcelo, por que você quer falar sobre isso? Galera, eu venho escutando muita gente falando aí, fazendo uma análise muito superficial, muito simplória do conceito de crime. Temos que tomar cuidado com isso, principalmente aqueles que querem aí fazer concurso público, que cai aí a matéria de direito penal, tá? É totalmente admissível, galera, uma pessoa que não é da área jurídica, que não estuda direito penal, fazer essa conceituação muito simplória, né, sobre o conceito de crime. É muito comum isso é aceitável, porque essa pessoa não está imersa na teoria jurídica, na ciência jurídica, né, no direito penal. Essa pessoa não estuda direito penal. Então você não pode exigir que ela faça um conceito analítico de crime, que é o conceito correto para você falar se a pessoa cometeu ou não algum crime, tá? Então, essa pessoa é totalmente aceitável. Agora, você que está estudando para concurso, que estuda direito, você não pode cair nesse amadorismo, né, galera? Sabemos que o conceito de crime, o conceito analítico de crime, para a teoria majoritária, ele se divide, ele tem três substratos, né? Ele é fato típico, antijurídico e culpável. Então, para você falar que houve crime sobre o conceito analítico, que é o que importa quando você vai analisar se houve ou não um crime, você tem que passar por três substratos. Essa conduta foi crime, fato típico, esse fato típico é antijurídico e há culpabilidade. Então você tem que passar por esses três substratos, para aí sim você falar. Se tem esses três substratos, aí você vai falar que houve crime. Então olha como é complexo, não é simples assim. Dentro de cada substrato desse, há outros elementos. Por exemplo, para você falar que houve fato típico, que é o primeiro substrato, você vai ter que analisar, houve conduta? Essa conduta, ela tem que ser dolosa ou culposa. Se não há dolo, se não há culpa, você não tem conduta. Já parou aí? Já não tem fato típico, não tendo fato típico, não tem crime. Então, primeira coisa, a conduta, essa conduta é dolosa ou é culposa? Tem um resultado, né? Houve nexo causal? Existe ligação entre essa conduta e esse resultado? Isso é o nexo causal. E a tipicidade? Dentro da tipicidade você vai olhar sobre dois aspectos. Tipicidade formal, que é a que todo mundo está usando para definir o crime, né? Todo mundo está olhando uma conduta e falando assim, olha, essa conduta está escrita no artigo tal aqui do Código Penal, então foi crime. Olha só, isso é muito simplório. Isso que você está me falando aí é simplesmente a tipicidade formal. É a descrição da conduta praticada na norma penal incriminadora. E crime não se resume à tipicidade formal. É isso que eu tô te falando. Tem conduta, essa conduta tem que ser dolosa ou culposa, tem resultado, tem nexo causal, tem tipicidade formal, que é essa que todo mundo tá pronunciando aí, e a tipicidade também material, a relevância do bem jurídico, né? Um exemplo, subtração de coisa alheia móvel. Se você entra no supermercado e subtrai uma caneta Bic, houve conduta? Houve conduta. Essa conduta foi dolosa, né? Você praticou a conduta dolosamente, com a intenção de subtrair aquele bem para si ou para outrem. Houve um resultado, a subtração do bem jurídico tutelado pela norma penal. Houve o nexo causal, é a relação, foi a sua conduta que produziu aquele resultado. Houve tipicidade formal, está descrita lá no Código Penal, artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Mas não houve aí tipicidade material, porque o bem jurídico não tem relevância, né? Nós estamos aqui diante de um caso de aplicação do princípio da insignificância. Dá uma pesquisada sobre isso. O princípio da insignificância vai excluir a tipicidade material. Não havendo tipicidade material, você não tem tipicidade ali, né? Você tem conduta, tem resultado, tem nexo causal, mas não tem tipicidade, porque a tipicidade ela tem que ser formal e material, tá bom? Então vamos lá. Analisou o fato típico, tem conduta, essa conduta é dolosa ou é culposa? Tem resultado, tem nexo causal, tem tipicidade material e formal. Agora, você também não pode ainda falar que houve crime. Você vai passar para o segundo substrato, que é o quê? A ilicitude. Essa conduta, esse fato típico, ele foi praticado em estado de necessidade, em exercício regular de direito, em estrito cumprimento do dever legal, em estado de necessidade, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Essas condições aqui excluem a ilicitude, a antijuridicidade. Se esse fato típico foi praticado sobre uma dessas quatro situações, ou ainda tem também aí a causa supralegal de antijuridicidade, que é o consentimento do ofendido, se foi praticado em uma dessas situações, você está amparado aí
por uma excludente ilicitude. Nesse caso, você não praticou o crime, porque você quebrou o segundo substrato do crime. Tinha fato típico, mas não era ilícito, tá bom? Então aí você não mais fala em crime. Ah, Marcelo, tinha fato típico, tinha conduta dolosa ou culposa, tinha resultado, tinha nexo causal, tinha tipicidade formal e material, não foi praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, em exercício regular de direito, não tinha consentimento do ofendido. Marcelo, então teve fato típico e foi antijurídico. Então houve crime? Olha, para a teoria majoritária que a gente está trabalhando aqui, que é a tripartida de crime, não houve crime ainda. Para a teoria bipartida, você já poderia ir fazer uma análise de crime e depois você ia analisar a culpabilidade como mero pressuposto de aplicação da pena. Mas aqui nós estamos trabalhando a teoria majoritária. Então houve fato típico, foi antijurídico, mas ainda você não fala se houve crime. Por quê? Você vai analisar o terceiro substrato do crime, que é a culpabilidade. E agora não mais à luz do fato, mas sim da pessoa que praticou a conduta. Né? Você vai analisar essa pessoa que praticou um fato típico e antijurídico. Ela é imputável, né? Porque quais são os elementos da culpabilidade? Inimputabilidade, exigibilidade de conduta adversa e potencial consciência da ilicitude, tá bom? Então, a inimputabilidade, você vai analisar, olha aqui, essa pessoa era menor de idade? Se ela era menor de idade, ela era inimputável. Sendo inimputável, ela não praticou o crime. Ah, Marcelo, ela era maior de idade, mas ela era doente mental ou tinha desenvolvimento mental incompleto ou retardado e ao tempo da ação ou omissão, ela era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Opa, ela é inimputável. Ela sendo inimputável, não há culpabilidade. Não havendo culpabilidade, você quebrou um dos três elementos. O tripé do crime não está presente. Quebrou a culpabilidade, você quebrou o crime, não há crime. Ah, Marcelo, ela era imputável, mas ela praticou uma conduta que qualquer pessoa no lugar dela praticaria a mesma. Opa, agora a gente está trabalhando sobre o viés da exigibilidade de conduta adversa. O que é exigibilidade de conduta adversa? É você olhar a conduta praticada e se colocar no lugar daquela pessoa. Você, a sociedade como um todo, praticaria a mesma conduta? Ou todos nós praticaríamos uma conduta diversa? Então, se você pode exigir da pessoa uma prática de uma conduta divergente da qual ela praticou, não há exigibilidade de conduta diversa. Não há exigibilidade de conduta diversa. Havendo exigibilidade de conduta diversa, aí essa pessoa tem culpabilidade. Por quê? A exigibilidade de conduta diversa é você olhar para aquela conduta e falar assim, olha, eu posso exigir uma conduta diversa daquela. Agora, se você não pode exigir, se não há exigibilidade de conduta diversa, ou seja, se aquela era a única conduta que a sociedade entende como possível de ser praticada, qualquer um faria a mesma coisa. Se qualquer um faria a mesma coisa, o juízo da sociedade em geral é a favor que se praticasse aquela conduta. Então, não há exigibilidade de conduta diversa. Não havendo exigibilidade de conduta diversa, ele não tem culpabilidade. Não tendo culpabilidade, novamente, você quebrou aí a culpabilidade, quebrou um dos três pilares aí que sustentam o crime, sobre o conceito analítico. E por último aí, a potencial consciência da ilicitude. Então assim, para você ter crime, você tem que ter um fato típico, antijurídico e culpável. Olha só, a gente tem que analisar tudo isso. Dentro de cada elemento desse, você tem que analisar uma série de detalhes. Então não fale mais que o crime é simplesmente a conduta e a descrição da norma penal incriminadora, tá bom? Cuidado com isso, fique esperto com isso em prova de concurso, tá bom? Tamo junto, galera, forte abraço e vamos focar aí nos estudos, hein?